Na semana passada eu comentei com você que eu acreditava que o petróleo ele já tinha batido o topo e que nós viríamos uma correção nesse ativo. Obviamente, essas correções elas não acontecem em linha reta, mas sim em ondas. Nós vamos analisar isso na data de hoje e entender se eu ainda continuo com essa visão. Afinal de contas, nós vimos o Bitcoin caindo ao longo do final de semana, S&P 500 também caindo ali, exatamente na abertura de mercado. Nós vamos falar sobre tudo isso, se nossa estratégia mudou ou não, se a gente continua bullish ou não, e se aquela visão de que os 60 mil dólares é uma excelente região de compra, ela continua ou não. Bom, Guiteles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise, quando nós estávamos exatamente dentro dessa região, eu comentei com você que eu tinha uma visão que aqui era distribuição, que a gente tinha uma região de topo, uma região de resistência. Nós vendemos resistências e compramos suporte, simples assim. Na semana passada, após a gente ter efetuado a correção, eu também comentei com você que era comum que o mercado entregasse um respiro, entregasse uma alta, porque a gente sabe que o mercado ele anda em ondas e não em linha reta. Bom, essa alta ela está sendo entregue, esse respiro ele está sendo entregue, tá? O que nós devemos ver nesse ativo nesse momento é com que ele forme um topo mais baixo do que o topo anterior. Lembrando, eu não consigo saber o preço em específico, mas eu consigo saber qual é a movimentação, quais são as regiões. Tudo que acontecer entre essa região aqui até ali, os 104 mil dólares ou 104 dólares por barril, a gente entende que pode ser um topo mais baixo que o topo anterior. Se isso acontecer, vai ser a margem que nós esperamos para que a gente entre em uma tendência de baixa dentro desse ativo. E por que a gente quer que ele entre em uma tendência de baixa? Bom, porque essa tendência de alta ela trouxe um sentimento muito negativo para os investidores, tanto investidor de varejo quanto investidor institucional também. E uma das explicações pela qual a gente está tendo quedas ao longo dos finais de semana é porque muitas instituições elas estão fechando as suas posições ao longo da sexta-feira. Muitas pessoas não querem ficar expostas ao final de semana, porque a gente sabe que toda decisão de Donald Trump, ou toda decisão, todo novo anúncio do que está acontecendo naquele conflito, ele acontece no final de semana. Por isso, muitos gestores aqui nos Estados Unidos tomaram essa decisão de sempre encerrar sua posição na sexta-feira. É por isso que você está vendo um padrão no mercado nas últimas semanas. Cai no final de semana e volta a subir na segunda-feira, porque os gestores eles precisam recomprar ao longo da segunda-feira ali as suas posições. Bom, entendendo isso, se a gente entra dentro dessa tendência de baixa, a gente vai ter um sentimento oposto do sentimento da tendência de alta. Se a gente teve um sentimento de medo, pânico, desespero, a gente vai ter as pessoas ali mais otimistas, ou seja, o capital ele começa a fluir. As pessoas começam a tirar aquele dinheiro de caixa, a colocar em novas posições e a gente tem margem para os mercados poderem subir. Quando a gente olha para o petróleo, obviamente que dentro dessa região aqui, tudo que a gente vai buscar é por venda e não por compra, porque a gente encerrou uma tendência de alta com o início de distribuição, a gente teve a distribuição se estendendo ainda, a gente já começa a entregar fundos mais baixos do que os fundos anteriores. Aqui o que a gente espera é que o ativo ele esteja distribuindo e ele vá reverter a sua tendência. Do mesmo jeito que quando a gente olha para o S&P 500, olha como o S&P 500 também reverteu a sua tendência. A gente vinha em uma tendência de baixa e nós estamos revertendo isso para uma tendência de alta. A gente não vai esperar que a alta também ela aconteça em linha reta. A gente sabe que esses candles mais acentuados aqui, eles se deram por conta de notícias onde as pessoas ficam mais eufóricas, tudo bem. O que é importante é a gente manter essa estrutura de alta. O próprio S&P 500 ele está retomando acima da média de 200 períodos dentro de um gráfico de 4 horas, ou seja, o próprio S&P 500 está indo na direção inversa do petróleo. E se o petróleo a gente está vendo que está entrando em uma tendência de baixa, S&P 500 entrando em uma tendência de alta, meu caro, a gente deve esperar por novas altas. E algo que eu comento muito aqui com você é que nós devemos ser totalmente estratégicos. A gente tem que saber o momento de ser trader, o momento de ser
holder, o momento de não fazer nada, o momento de direcionar o nosso capital para renda fixa, para ouro, rotacionar o nosso capital, a gente tem que saber o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro com consistência. Porque lembre-se, o seu dinheiro não é limitado, o meu dinheiro ele também não é limitado. Então não dá pra gente sair investindo em tudo, comprando tudo que cai, porque caiu, comprou e porque qualquer coisa é só a gente reduzir o nosso custo médio. Não é bem assim que funciona. A gente tem uma limitação de capital, então a gente precisa tomar decisões em cima daquela limitação de capital que nós temos. E rotacionar esse capital é uma maneira super inteligente de você continuar multiplicando dinheiro, até mesmo em bear markets profundos. Quer ver uma prova viva disso? Olha só, o Bitcoin bateu o topo histórico dia 6 de outubro e a carteira Rumo ao Milhão ela continuou ainda multiplicando o seu patrimônio. A resposta é simples, nós rotacionamos o nosso capital. Então rotacionar o capital é uma maneira extremamente inteligente. E quando a gente está com um ativo que veio em tendência de alta, revertendo para uma tendência de baixa, esse é o momento da gente sair desse ativo. E quando um ativo está em uma tendência de baixa, entrando em uma tendência de alta, esse é o momento da gente ter aquele ativo na nossa carteira, capital rotativo, simples assim. Ou você quer o quê? Vai ficar segurando petróleo para sempre? Vai ficar segurando ouro para sempre? Vai ficar segurando Bitcoin para sempre? Você até pode fazer isso, mas saiba que você deixará muito dinheiro na mesa. Inclusive, se você não está deixando, se você não está na carteira Rumo ao Milhão, você está deixando dinheiro na mesa nesse momento. Para entrar para a carteira Rumo ao Milhão, basta clicar no primeiro link da descrição. Bom, entendendo essa tendência de alta do S&P 500, entendendo a tendência de baixa do próprio petróleo, a gente vai com um cenário muito melhor para as criptos. Se a gente olha ali, por exemplo, Ether, olha só, a gente olha para Ether, vê que ele também teve uma longa fase de lateralização, uma longa fase de consolidação. A gente está sem tendência, tá? A média aqui ela está andando de lado, nós ainda estamos dentro dessa zona. A gente até está tentando sair de dentro dessa zona aqui de acumulação, que é uma região de montagens de posição. A gente ainda não deve considerar que a média ela já está em uma tendência de alta, novamente porque nós estamos dentro de uma lateralização. Mas eu quero que você observe que o preço do ativo já está começando a trabalhar há vários dias acima dos fundos anteriores. Isso daqui mostra sim o sinal de acumulação para nós. E lembre-se, nós estamos vindo de uma tendência de baixa desse ativo. Se nós estamos vindo de uma tendência de baixa, o que nós queremos é exatamente essa reversão de tendência, para que a gente tenha uma exposição maior da carteira, para que a gente consiga aproveitar toda essa movimentação de alta, porque a gente não vai querer entrar, por exemplo, depois que o ativo já estiver ali na sua tendência de alta. É aquela velha história, quem ia esperar o pivô de baixa no gráfico semanal para poder ditar se nós estamos em bear market ou não, iria fazer uma venda muito tarde, e você viu isso acontecendo. O pivô de baixa ele se deu nos 80 mil dólares, dos 80 até os 60, a queda já estava no final. Quando a gente olha para o início da queda, iniciou lá em 120 mil dólares. Quem fez as vendas lá em cima sabe que os 80 mil dólares era extremamente tarde para a gente poder falar em bear market, em preservação patrimonial. Como agora, olhar para a região que nós estamos, para mim, é olhar numa ponta acumulação, numa ponta compra, e não mais numa ponta trade também, e sim uma posição ali que a gente deve segurar durante um período maior. Se ela vai se transformar em uma posição de hold, eu ainda não sei, porque nós precisamos de uma grande consistência para que eu fique, por exemplo, holdando o ativo ali em um período maior. Bom, Solana é outro ativo aí também que lateralizou ao longo dessa semana, né, de lateralização do Bitcoin. Solana se encontra com uma vantagem em relação ao próprio Ether, que ela se encontra mais próximo do seu fundo do que o próprio Ether. Se a gente for olhar ali para o Ether, a gente já começa a trabalhar com operações estruturadas, aonde a gente já não tem algo tão favorável assim. A gente está vendo que em relação ao nosso fundo, a gente tem 20% de desvalorização. Caso você coloque um stop na mínima, a gente está falando de um stop de 20%. Do topo ali, a gente tem 8% de alta. Se a gente olha para a Solana, o cenário ele é um pouco diferente. Obviamente que a gente teve um grande flush acontecendo aqui. Esse flush marcou 18% de desvalorização, mas também não colocaria um stop abaixo dessa região, o stop seria aqui abaixo dessa região. Mas vamos considerar igual nós consideramos por Ether esse fundo aqui.
18% versus 18% de alta. Já Ether não, a gente tem 20% versus 8% de alta. Então, mais valeria a gente olhar para a simetria, por exemplo, de Solana. Prefiro abrir uma posição estruturada dentro desse ativo do que até mesmo dentro de Ether. Sem contar que esse pavio aqui eu não consideraria para um stop, consideraria uma posição mais aqui embaixo. Ou seja, a gente ainda tem uma simetria muito melhor. 8 para 18. É exatamente o inverso do que Ether nos proporciona nesse momento. Bom, quando a gente olha para o nosso Bitcoin, que é quem vai ditar toda essa tendência, tá? E saiba que Ether, altcoin, Ether, Solana, shitcoin, todo mundo depende das movimentações do Bitcoin. Ninguém vai entregar movimentações sem o Bitcoin entregar uma movimentação de alta. Então, para isso, a gente tem que ter uma maior exposição nesse momento dentro do Bitcoin. Porque não estamos em altcoin season. Não vamos ver essa grande altcoin season acontecendo em breve. Se bem que a gente já saiu de expansão monetária. Tudo que a gente precisa fazer para entrar dentro dessa grande altcoin season é entrar... Quer dizer, a gente saiu de contração monetária. Tudo que a gente precisa para entrar dentro da altcoin season é entrar em expansão monetária. Caso isso aconteça, aí sim a gente trabalha com uma expectativa de que a grande altcoin season ela vai acontecer. Mas até o presente momento, a gente não vê isso acontecendo. Bom, quando a gente olha para o nosso Bitcoin, você sabe ali que eu já tomei todas as minhas decisões de entrada dentro do Bitcoin, inclusive eu já tenho uma carteira 100% exposta dentro do mercado cripto. Estou falando sobre esses outros ativos, Ether, Solana, porque a gente também pode rotacionar o nosso capital. Se a gente entender que a performance desses ativos será superior e o risco ele está menor do que o risco dentro do Bitcoin, a gente pode rotacionar as nossas posições de Bitcoin para as altcoins. Mas eu quero que você saiba que o Bitcoin ainda se encontra lateral e sem tendência. Algo favorável é que nós estamos começando a trabalhar com fundos mais altos que os fundos anteriores. Veja que a gente já não perde um fundo de uma maneira expressiva desde o dia 24 de fevereiro. E aqui dentro, para mim, é uma grande região de acumulação. Novamente, eu já acumulei as minhas posições, eu não tenho interesse em montar mais posições. A carteira Rumo 1 milhão ela já está 100% exposta dentro do mercado cripto. Bom, mas na semana passada eu comentei com você que nós estávamos dentro de uma região de preço caro e que a gente já estava com divergência no preço, que seria comum a gente ver pullbacks acontecendo no Bitcoin. E a gente está vendo esse pullback acontecendo no Bitcoin. Até o presente momento, tudo saudável, tudo tranquilo, sem desespero. Obviamente que para a gente aumentar as nossas exposições, caso a gente ainda não tenha 100% investido, a gente vai procurar por compras entre a linha dourada e a linha roxa, que são essas regiões aqui embaixo. Já fazem muito tempo que a gente não volta dentro dessas regiões. Por conta disso, até mesmo, eu já tenho uma carteira exposta já há bastante tempo no Bitcoin. Mas se a gente voltar dentro dessas regiões aqui, o pullback ele continuar saudável, sem que a gente perca estruturas de alta, sem que a gente comece a formar pivôs de baixa, aqui seria uma nova região de entrada, uma nova região de compra de Bitcoin, beleza? Então, entenda que dentro dessa região aqui, tudo que nós devemos fazer é aguardar um pouco mais. Gui, você acha que a gente deve realizar aqui quando a gente chega perto dos 73 mil dólares, como nós fizemos várias e várias vezes aqui atrás? Para quem estava dentro da carteira Rumo 1 milhão, lembra que a gente comprava, vendia, comprava, vendia, comprava, vendia. A gente executou 3 trades no lucro dentro dessa região, onde a gente comprou e vendeu algumas vezes. Só que há uma boa diferença dessa região para essa região que nós estamos aqui. Aqui embaixo eu não quero fazer trading, porque para mim a oportunidade aqui ela não está no curto prazo, mas sim no médio e longo prazo. E a gente já vai falar sobre isso daqui. E se eu entro com um mindset de trade, se eu vou comprar e vou vender, em um determinado eu vou vender quando o mercado ele estiver fazendo um rompimento, ou seja, eu vou perder uma grande oportunidade. Existem momentos para a gente aplicar cada tipo de estratégia, isso depende em qual fase do ciclo nós estamos, isso depende do patamar do preço que nós estamos, isso depende do que os outros investidores eles estão fazendo ou não. A diferença é que nos 80 e nos 90 mil dólares a gente ainda não tinha sinais de formação de fundo, a gente ainda não tinha sinais de acumulação, então naquela região a minha visão é que o mercado ele ia mais para baixo ainda.
Então, vender naquele momento era coerente, porque eu comprava e vendia esperando uma nova queda. Não caiu, eu compro de novo, vendo e espero uma nova queda. E assim eu vou fazendo alguns trades ao longo do caminho. Dentro dessa região é diferente. Eu não sei que dia que a gente vai romper, eu não sei quando a gente vai sair de dentro dessa acumulação, eu não sei quando será a movimentação de alta, mas eu sei que está tendo acumulação e que a probabilidade ela está trabalhando para cima. Então, por conta disso, eu não vou querer vender para não correr esse risco de vender cedo e perder uma excelente oportunidade. Porque afinal de contas, nós estamos em uma região bem chave para o Bitcoin. Se a gente olha ali para mapas de liquidação, é raro a gente ver isso. A gente vê uma maior parte das pessoas na ponta short. Se a gente olha aqui no consolidado, nós estamos falando de 7,7 bilhões de dólares em liquidação da ponta short. Quando a gente olha para a ponta long, a gente está falando de 2,4 bilhões de dólares. A gente tem muita liquidez para cima. Inclusive, boa parte dessa liquidez está se encontrando aqui na região dos 74 mil dólares, porque as pessoas estão vendo isso daqui e acreditando que a gente vai romper para baixo, igual nós rompemos aqui em cima. Só que eu tenho uma visão completamente diferente, porque nós estamos acumulando e não distribuindo, que foi o que aconteceu lá em cima. Essa liquidez aqui, ela pode ser o nosso combustível do belo rally que eu, Gui Teles, por exemplo, espero antes da gente ter novas quedas lá pela frente. Então, a oportunidade que eu quero capturar é exatamente a liquidação dessa galera, porque saiba só, se a gente tiver uma movimentação de alta, essa movimentação ela vai ser rápida, porque a gente tem muito ponto de liquidação. Isso se chama liquidação em cascata. A gente vai ter sim um movimento artificial, o preço entregando aquele candle que simplesmente ele vai pegar todo mundo ali, vai liquidar todo mundo e depois a gente já pode ter encerrado o nosso rally de alta. Ou seja, pode ser uma janela curta de espaço de tempo. Por conta disso, eu prefiro ficar posicionado nesse momento do que ficar comprando e vendendo o ativo. Além disso, a gente sabe que a volatilidade ela está baixa e em períodos de volatilidade baixa é período da gente fazer um planejamento, porque na hora que a volatilidade aumentar, a gente sabe que a movimentação ela já vai ter acontecido. Quando a volatilidade está baixa é quando você tem oportunidades de montar as suas posições e as suas estratégias, seja de compra ou de venda. Bitcoin se encontra dentro da região de preço barato ainda, que é essa região verde aqui dentro do MVRV. A gente jamais vai querer comprar dentro da região vermelha, ao menos que a gente esteja fazendo trade no ativo, ao menos que seja uma posição estruturada, tá? Mas ali, mais para posições de hold, posições de segurar durante um período maior, a gente vai procurar por compras dentro da região verde, dentro da região azul, e nós estamos dentro da região verde. Sem contar que quando a gente olha para um price action em escala semanal, cara, eu não sei como não ser bullish com essa escala semanal aqui. Nós estamos há semanas aqui simplesmente lateralizando. Nós estamos falando que o preço ele já está há 9 semanas dentro da mesma região, absorvendo toda a pressão de venda que nós temos. Isso aqui é um excelente sinal. Essa semana que nós estamos entrando, a gente ainda não fechou, obviamente, porque a gente está entrando na semana. E isso daqui, a gente olha para o MACD, o MACD ele já está começando a reverter. Se a gente fechar essa semana positiva, até mesmo se a gente tiver uma leve queda ao longo dessa semana, a gente já vai começar o MACD revertendo em escala semanal. Isso daqui são sinais raros que levam anos para acontecer. Eu sei que é doloroso, eu sei que é chato trabalhar dentro dessa região, eu sei que investir nesse momento em Bitcoin é apático, porque você compra e o preço não se movimenta. Ou pior, o conflito só intensifica, você fica mais confuso se aquilo vai ter uma solução ou não. Você se pergunta cada dia mais se será que a gente realmente vai subir ou não. Em um determinado momento você resolve vender as suas posições, por quê? Você vai comprar ela mais barato, em uma região mais embaixo, porque o Bitcoin agora vai fazer um fundo nos 40 mil dólares. Lembre-se que quando nós estávamos em 120, você também pensava que nós iríamos para 150 e você não vendeu em 120. Então, essa mentalidade que nós vamos por 40 e você não está comprando nos 60 é o mesmo erro do topo que nós tivemos em não vender.
Eu sei que tudo isso é extremamente complexo, não é fácil tomar essas decisões de compra e de venda. Afinal de contas, nós estamos jogando um jogo com a Wall Street, com os maiores investidores do mundo, e apenas 5% dos investidores eles fazem dinheiro. Para que você faça, você precisa ser totalmente profissional e estratégico ao longo de toda a sua jornada. E se você quiser copiar e colar os meus resultados, se você quiser que eu, Gui Teles, ajude você ao longo dessa jornada, você pode entrar para a carteira Rumo ao Milhão. Na carteira Rumo ao Milhão, eu, Gui Teles, analiso o mercado, tomo as decisões de compra e de venda. Você só copia e cola as minhas decisões. Dessa maneira, você estará copiando e colando os mesmos resultados que eu, sem que você tenha o meu conhecimento, a minha experiência e sem que você saiba fazer análise do mercado. Simples assim. Copiando e colando aquilo que eu estou fazendo, você terá os mesmos resultados que eu. Tá a fim de ter esses resultados? Clica no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não. Veja se você está em busca de acumular patrimônio, tá? Que é um jogo onde a gente vai precisar rotacionar em alguns momentos. É um jogo onde em alguns momentos a gente vai precisar não fazer nada. Em outros momentos a gente vai ter que dar all-in no mercado. É um jogo extremamente dinâmico, mas que vale a pena. Se você observar, a carteira está multiplicando seu patrimônio desde ali do dia 19 de abril, sem parar, com consistência. Na verdade, eu posso falar que lá desde o seu início, mas tem momentos que é muito mais difícil ali, momentos onde a gente ficou bem lateral, mas desde ali do dia 19 de abril, a gente está vendo o patrimônio da carteira subindo. Quer ter acesso a essas decisões? Vem aqui nessa página, assista esse vídeo. Aqui abaixo eu te explico que ao você se tornar cliente da carteira Rumo ao Milhão, você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, para que você receba as notificações de compra e de venda nessa maneira, na tela do seu celular. Assim, você pode ver aquilo que eu, Gui Teles, estou comprando e vendendo naquele momento e fazer exatamente a mesma operação que eu. Dessa maneira, você vai ter o mesmo resultado que eu, Gui Teles. Bom, aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes de dentro da carteira Rumo ao Milhão. E caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp aqui que você vai ser direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. O fato é que para mim nada mudou. A minha visão ela continua a mesma. Petróleo está entrando em tendência de baixa, ele passou por uma distribuição. S&P 500 já reverteu a sua tendência de baixa e está entrando em tendência de alta. Isso é simplesmente bullish para o próprio mercado cripto. Bitcoin ele continua em lateralização, as altcoins elas continuam em lateralização. Aqui eu tenho interesse em fazer exposições. Eu tomo esse risco, eu tomo essa decisão de entrada dentro desses ativos nesse presente momento. Caso você queira saber aquilo que eu estou comprando, o que eu tenho na carteira e quando eu irei vender, porque lembre-se, não adianta só saber comprar, você também precisa saber vender. Quer vender junto comigo? Você sabe onde encontrar a minha decisão. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Lhe desejo uma excelente semana, um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!